Marcos 4 diz assim, o versículo 21. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Amém. Quando eu estava na pré-adolescência, eu me lembro ali de um grande blackout que aconteceu no Brasil, 1999. Às 10 horas da noite, acabou a luz em 11 estados brasileiros. 11 estados brasileiros ficaram sem luz naquela ocasião. Algum irmão se lembra desse blackout que aconteceu em 99? Alguns balançaram a cabeça afirmativamente e levantaram a mão. Pois é, caiu a luz geral, inclusive a região sudeste, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo ficou sem luz até a madrugada, até por volta de 3 horas da manhã. 2 anos mais tarde se instaurou a crise do apagão, Teve ali no início dos anos 2000, no governo do Fernando Henrique, a crise do apagão. Uma campanha para evitar os blackouts no Brasil inteiro, já que o país estava com a produção de energia elétrica prejudicada pela seca. Nossa principal fonte de produção de energia elétrica são as barragens, são as hidrelétricas. E anos que chove pouco, a gente tem esse perigo, na verdade, a gente fica à mercê dessa carência de energia. E assim foram feitas muitas campanhas, e nessa mesma época, devido à crise do apagão, se popularizou no Brasil o uso das lâmpadas fluorescentes, Embora elas tivessem sido inventadas nos Estados Unidos no final da década de 30, que as lâmpadas fluorescentes foram inventadas por Nikola Tesla. O Nikola Tesla não tem nada a ver com a Tesla. Na verdade, a Tesla tem esse nome em homenagem ao Nikola Tesla, que foi um brilhantíssimo cientista que desenvolveu, que fez muitas invenções, dentre elas as lâmpadas fluorescentes. Ainda era pouquíssima usada no Brasil no final da década de 90, mas aí naquela crise, pensando na economia de energia, as lâmpadas fluorescentes começaram a ficar mais populares e as pessoas começaram a trocar as lâmpadas incandescentes pelas lâmpadas fluorescentes, por causa da eficiência. O que acontece, irmãos? As lâmpadas incandescentes, a energia que elas produzem é 95% na forma de calor. É por isso que quando você ia trocar aquelas lâmpadas antigas, queimava e ficava quente. Porque o princípio dela é que a energia elétrica, ela fornece ali, ela esquenta, através da energia elétrica, ela esquenta e o calor produz a luminosidade. Então, 5% apenas era na forma de luz. E essa relação de proporcionalidade, no caso das lâmpadas fluorescentes, é incomparável. Chegam a ser 4 vezes mais eficientes nesse quesito. Quer dizer, elas produzem mais luz, as lâmpadas fluorescentes produzem mais luz do que calor, ao contrário das incandescentes. Agora, uma revolução ainda maior são as modernas e últimas invenções aí, vamos dizer assim, não invenções, mas últimas opções no que tange ao LED, a lâmpada de LED. Essa ainda consegue ser mais eficiente do que as lâmpadas fluorescentes, não produzindo quase nada de calor, mas além disso a questão da durabilidade. Ela produz mais luz e ela é muito mais durável. E aí a gente percebe essa relação de eficiência entre as lâmpadas incandescentes, fluorescentes e as lâmpadas de LED. O texto que nós lemos essa manhã, aqui nos versos 21 a 25, especialmente o versículo 21, nos fala sobre incandescência. Na verdade, o assunto é candeia. Veja a palavra candeia, que era a lâmpada usada nos dias de Jesus. A candeia, ela tem o mesmo princípio de funcionamento de uma lâmpada incandescente.
Ou o contrário, digamos que a lâmpada incandescente que tem o princípio de funcionamento da candeia, que é a questão da própria incandescência. O que significa isso? No caso da candeia, o calor produzido pela combustão do óleo, também chamado nos dias de Jesus de azeite, gera a luminosidade, enquanto que no caso da lâmpada incandescente, o calor produzido pela eletricidade gera a luminosidade. No entanto, irmãos, o texto tem verdades aqui, nos versos 21 a 25 de Marcos 4, que ultrapassam em muito estes conceitos técnicos que eu procurei trazer de uma maneira bem precária, né? Mas apenas para ilustrar o assunto da nossa exposição, que seguindo o modelo homilético que eu propus para o Evangelho de Marcos, sempre 2 palavras em cada mensagem, em cada exposição eu uso 2 palavras, sempre assim, igual domingo passado foi semente e solos, hoje luz e eficiência. E eu quero, antes de iniciar a abordagem do tema da parábola, que seria a luz e eficiência, e tema da nossa mensagem, eu devo dividir com vocês que o estudo sobre esse texto me levou a 2 realidades de significados envolvidos nesse trecho aqui, que começa no verso 21 e vai até o verso de número 34. Para ser mais preciso ainda, eu diria que o bloco todo começa no capítulo 4, no início, no verso 1. Por quê? Porque nós temos 4 parábolas, e essas 4 parábolas vêm acompanhadas ali de alguns trechos que trazem esclarecimentos relacionados às próprias parábolas. E esses esclarecimentos relacionados às próprias parábolas compõem aquilo que eu considero como o significado geral, o significado mais amplo desse texto. Por quê? Todas essas parábolas, todas essas 4 parábolas que estão aqui, parábola do semeador, parábola da candeia, parábola da semente, parábola do grão de mostarda, que é a última. Todas essas 4 parábolas devem ser olhadas sob um princípio em relação ao qual eu discorri bastante no culto de domingo passado, que se refere ao propósito das parábolas. Até aproveito a oportunidade para agradecer aqui, louvar a Deus. Vários irmãos durante a semana me mandaram mensagens, comentaram comigo sobre a exposição da parábola do semeador que foi feita no culto de domingo passado. Eu agradeço os irmãos pelo feedback, sempre é bom saber que irmãos foram edificados. Mas voltando aqui para a nossa questão, nós vimos no domingo passado que a utilização das parábolas por parte de Jesus tinha um propósito, e esse propósito era um propósito de juízo sobre aqueles que estavam rejeitando o Salvador. Nós vemos aí, especialmente no verso de número 2, primeiro lembrando que a parábola, como eu expliquei no domingo passado, é uma história terrena que faz uma analogia, uma comparação com princípios espirituais, com princípios relacionados ao reino de Deus. E se você olhar para os versos 10 a 12 aí, de Marcos capítulo 4, você vai ver que quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, olha aí no verso de número 10, o interrogaram a respeito das parábolas. Verso 11, ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, olha o propósito das parábolas, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a se converter-se e haja perdão para eles. Meus irmãos, essas palavras de Jesus são muitíssimo próximas daquelas que nós encontramos na vocação feita a Isaías, sobre a qual o presbítero Arthur trouxe recentemente
uma exposição de Isaías capítulo 6, que ele falou sobre o chamado de Isaías, e o presbítero Arthur nos chamou a atenção para algumas singularidades relacionadas ao chamado de Isaías. Dentre essas singularidades, lá em Isaías 6, a partir do verso 8, você vê que o ministério do profeta Isaías tinha o propósito de trazer juízo. Era uma missão, como o presbítero Arthur usou a expressão aqui forte, né? Fadada ao fracasso, porque lá nos versos 9 e 10, especialmente, diz assim, ó, então disse ele, Deus, né? Vai e diz a este povo, o quê? Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Veja, a missão de Isaías não é para arrependimento e perdão, pelo contrário, é para que eles possam tomar ciência, mas que eles não se arrependam até que as cidades fiquem desoladas, como diz o resto do texto. Deus estava trazendo um profeta para trazer uma sentença, para trazer um juízo. A palavra não volta vazia. O próprio livro de Isaías diz no capítulo 55 que a palavra cumpre o que Deus preparou. E muitas vezes a palavra vem como juízo porque o arrependimento não acontece. E a gente vê isso na parábola do semeador. 3 solos ali não tiveram o arrependimento. Mas tudo isso, meus irmãos, nos ajuda a entendermos que quando Jesus fala de uma candeia escondida, e nos versos 22 especialmente, quando Jesus fala dessa candeia escondida, quando ele fala que tudo que está escondido será revelado e manifesto, ou quando ele fala sobre uma semente que cresce misteriosamente, verso 26 a 29 aí do capítulo 4, ou mesmo sobre a pequena e escondida semente que se torna um grande e aparente arbusto, nos versos 30 a 32, Jesus está trazendo ali uma palavra de conforto, uma palavra de esperança para os seus discípulos, e é juízo para os que estão perdidos. Por quê? Qual que é essa palavra de esperança? Jesus procura confortar os seus discípulos, mostrando para eles que, embora naquele momento ele estivesse tratando das verdades do reino de Deus de uma maneira velada, de uma maneira misteriosa, viria o tempo em que o reino de Deus seria manifesto de maneira clara, exposto para todos. E sabemos que isso aconteceria quando? Posteriormente, através dos próprios discípulos de Jesus, os próprios discípulos que estavam ouvindo as palavras de Jesus e que se tornariam os instrumentos de Jesus para que o reino de Deus se tornasse manifesto a todos os povos, a todo mundo, e eu diria que especialmente os apóstolos ali seriam esses instrumentos de Jesus. Deus realizaria o seu propósito de trazer o reino de Deus ao coração dos homens, porque diz o verso 22 aí do texto que nós lemos: nada está oculto senão para ser manifesto, nada se faz escondido senão para ser revelado. Mas ainda estamos no significado geral dessas parábolas. E esse é o significado geral. Qual? No contexto dos dias de Jesus, ali, quando Jesus falava aos seus discípulos, o significado geral era Jesus dizendo: olha, tem um tempo determinado para que a revelação de Deus se torne mais clara. Mas enquanto Jesus estava ali, o propósito era juízo sobre os religiosos da época que rejeitavam o Filho. Por isso Jesus explicava separadamente a eles as parábolas. Veja o verso 34 aí do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Veja, sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Veja a semelhança do ministério profético de Cristo nos seus dias com o ministério profético de Isaías nos seus dias. Deus tendo propósitos específicos através dos seus profetas, seja o profeta Isaías ou seja o profeta semelhante a Moisés, que em Deuteronômio foi prometido, Deuteronômio 18, que diz que um profeta vai se levantar semelhante a mim, a ele ouvi, que era o Senhor Jesus, que é
o representante de Deus diante dos homens, né, que traz a mensagem de Deus. Esse é o papel do profeta, que traz a mensagem de Deus diante dos homens, mas nesse caso, para os que rejeitavam a Cristo ali, era uma mensagem de juízo, muito semelhante à mensagem de Isaías. E esse é o significado geral. Assim como a parábola do semeador, eu diria também que existe o significado específico, e esse é muito valioso para nós. Eu passo a me aproximar dele nesse momento. Porque quando nós olhamos para a parábola do semeador no último domingo, nós fizemos considerações sobre as parábolas e os propósitos das parábolas, mas nós também trouxemos aqui os significados e as aplicações específicas de cada elemento da história que Jesus contou. A semente, os solos, o próprio semeador, enfim. E essas aplicações específicas muito nos ajudaram no nosso crescimento espiritual no culto de domingo passado. E eu repito aqui o meu agradecimento para todos que me mandaram mensagem, para todos que falaram comigo que foram edificados com essa mensagem. Se os irmãos quiserem ver, ela ainda não está disponível como mensagem, mas está ali o culto todo no domingo à noite, no domingo passado. E eu acredito que essas 3 parábolas que falta nós olharmos com cuidado aqui no capítulo 4, elas podem também nos ajudar quando nós consideramos o sentido específico. Então veja, retomando aqui para que todos estejam bem familiarizados com o texto, com o significado do texto. O princípio geral, o significado geral é esse que eu disse. Jesus está dizendo que há um tempo determinado para que o reino se torne claro para todos. Para aquele momento, ele falava direcionado aos discípulos os mistérios de Deus. Por quê? Porque o seu ministério envolvia a sua própria condenação, a sua perseguição, e ele não estava tornando claro para as pessoas da sua época, mas especialmente para os seus escolhidos, para os seus chamados naquele contexto. E havia um propósito que a sua mensagem se tornaria clara. Então, o significado geral é esse. Olha, o reino de Deus começa assim, de uma maneira velada, mas há um propósito que vai se revelar, a semente vai crescer, vai virar um arbusto, ou a candeia que está escondida vai ser colocada no velador. Nada está escondido, senão para ser revelado. Então, esse é o significado geral. Significado específico, que eu convido os irmãos para virem comigo nesse sentido, porque aqui é que a gente, de fato, vai falar sobre luz e eficiência, ou luminosidade e eficiência, que é o tema que eu propus para esse texto, para essa mensagem. Então vejamos, verso 21. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Meus irmãos, Jesus fala aqui de uma candeia. Como eu disse na introdução, naquele tempo não haviam lâmpadas incandescentes, e nem fluorescentes, e nem de LED. Não havia nenhuma lâmpada. E a candeia era um instrumento mais comumente usado com a finalidade de iluminar os ambientes. A candeia era uma espécie de lamparina que tinha ali o óleo como meio de combustão. Eles chamavam, inclusive, de azeite. Se você olhar em Mateus 25, tem a parábola das 10 virgens. As virgens despreparadas não tiveram cuidado de preparar o azeite suficiente para ficar ali queimando durante a noite toda. Ficaram no escuro, né? Então, usava-se ali o azeite. Depois de um tempo, séculos depois, usou-se muito óleo de baleia, né? Caçava-se baleia e usava óleo de baleia para combustão, para gerar energia, né? Como combustível para gerar energia. Como eu disse, a combustão do óleo, através de um pavio que ficava nele mergulhado, gerava a luminosidade necessária para as atividades noturnas, ou para os espaços onde a luz solar estava obstruída. E havia um suporte feito de madeira, normalmente fixado num local estratégico, calculado para que aquela luz pudesse gerar a iluminação necessária para o ambiente. Este era o local, o velador, o local adequado para colocar a candeia que deveria emitir a sua luz ali. Então não faria sentido, nas palavras de Jesus, e aqui ele usa 2 perguntas retóricas. Essas perguntas têm respostas claríssimas, né? Você não acende uma candeia para colocar debaixo do cesto, o alqueire é o cesto. Para colocar lá na minha terra é o balaio, né, Wendel? O Wendel é meu conterrâneo. Lá é balaio que a gente fala, né? É balaio que meu pai usava para vender doce. Enchia o balaio de doce e vendia doce na cidade. E você não acende uma candeia, uma vela, para colocar o balaio
em cima. Não, não é esse o propósito. Então, a pergunta de Jesus é retórica. Do mesmo modo, ele fala, não é para ser colocada no velador, não é para ser colocada no suporte adequado. Não fazia sentido esconder uma candeia, esconder essa luz. Interessante que no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, que o Luiz Felipe leu durante a liturgia, afirma que uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida, porque ela será vista na escuridão. E nesse mesmo texto, Jesus diz que nós somos a luz do mundo, lá em Mateus capítulo 5, verso 14. Vocês são a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, porque ela emite uma luz na escuridão. E vocês são assim como a luz do mundo. O hino 308, que eu li antes de começarmos a exposição, resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, para que os que estão na sombra não naufraguem, possa ter um farol, possa ter uma direção nesse mundo tenebroso. E assim a gente começa, irmãos, a contemplar o significado específico envolvido nessa parábola. Quando nós consideramos a parábola anterior a essa, que é a parábola do semeador, que nós trabalhamos no domingo passado, nós podemos deduzir que aquela boa terra, sabe, aquela boa terra que produz frutos, brilha. A boa terra que produz frutos brilha. Nós brilhamos através dos frutos que nós produzimos para o mundo experimentar. Esses frutos, meus irmãos, precisam estar presentes na nossa vida e é através deles que a luz que nos alcançou e está presente em nós se manifesta também a outras pessoas. E essa luz, segundo Jesus, precisa ser manifesta. Essa luz não pode ficar escondida. E aí eu acho interessantíssimo Mateus 5,15. Porque em Mateus 5,15 nós temos a mesma construção de palavras presente aqui no trecho dessa parábola. E que teriam sido ditas por Jesus lá no Sermão do Monte. E aqui em Mateus 5,15, se você abrir sua Bíblia, você vai perceber que essas perguntas retóricas feitas aqui em Marcos 4,21 se tornam em Mateus 5,15 respostas, afirmações. Eu diria que elas são apresentadas por Jesus como afirmação. Veja Mateus 5,15, olha, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Ou seja, a pergunta feita aqui em Marcos 4,21, é respondida pelo próprio Jesus em Mateus 15. Se não, veja, olha, também lhe disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Resposta, não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Então veja, Jesus faz a pergunta retórica no verso 21 de Marcos 4, mas faz a afirmação no verso 15 de Mateus 5, enquanto ele está ali no Sermão do Monte, aplicando e trazendo a mesma sabedoria que vem do Espírito Santo. Ele faz tudo pelo poder do Espírito Santo, porque a essência é a mesma e os três são um. Então, a sabedoria que nos é revelada pelo Espírito Santo em Cristo está presente no Sermão do Monte como uma afirmação, está presente em Mateus 4 como perguntas retóricas. Meus irmãos, não faz sentido nenhum, a resposta é clara, né? Não faz sentido você não se dar o trabalho de acender uma candeia para escondê-la debaixo do cesto. Como eu disse, lá em Minas é o balaio. Imagine que você esteja acampando. Você está num acampamento. Aproveitando o Wendel que está aqui, que não me deixa mentir sozinho, nós foi pescar na beira do rio, Wendel. Nós é assim. Né? Agora, para a pessoa mais do grande centro entender, você foi acampar no campo. Nós foi pescar na beira do rio. E aí o que acontece? Você não acende uma lanterna, imagina que você está acampando no campo e a sua família está caminhando num local escuro, aí você acende uma lanterna e todo mundo fica esperando. O quê? Todo mundo para quando vê que alguém acendeu a lanterna. Alguém que está caminhando no escuro. Para por quê? Vai esperar que esse facho de luz seja apontado e você possa dar os próximos passos. Agora, imagina que esse que acendeu a lanterna, pega a lanterna e coloca na mochila a lanterna acesa, coloca na mochila de acampamento, fecha e põe nas costas.
Não faz sentido. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, se uma luz foi acesa, essa luz tem que ter a sua eficiência. Por isso eu propus que o tema fosse luminosidade e eficiência. Você não acende uma lanterna para colocar na mochila, ou como diz na nossa terra, para colocar no bornal. Você acende uma lanterna para que possa iluminar, para que os próximos passos sejam dados com mais segurança, uma vez que as pessoas que estão na escuridão são salvas por aquela luz. Do mesmo modo, não faz nenhum sentido Deus colocar uma luz no seu coração. Não faz nenhum sentido Deus colocar uma luz na sua vida e você não ocupar a posição correta. Não faz sentido você esconder essa luz que Deus acendeu na sua alma. Não faz sentido o reino de Deus estar presente no seu coração e não ser visto por outras pessoas. O reino de Deus que está sendo apresentado aqui por parábolas se relaciona com uma luz que salva as pessoas da escuridão, e esse de fato é o propósito de Deus, que a luz cumpra a sua finalidade. Irmãos, o propósito de Deus não é a escuridão, o propósito de Deus é a luz. E o fato é que nós vivemos em um mundo de profunda escuridão. Se não, veja, quando Paulo fala sobre tomarmos a armadura de Deus, lá em Efésios 6, ele diz que é para lutarmos no mundo tenebroso. O que é um mundo tenebroso? Um mundo de trevas. Você não vive num mundo inundado de luz. Você vive numa terra repleta de trevas. É o que diz Efésios 6,12, e é muito mais o que diz a nossa experiência própria. A pandemia não é a desgraça do mundo, ela somente nos ajuda a ver que existem desgraças nesse mundo, a desgraça do pecado nesse mundo, porque onde não há graça de Deus, há somente desgraça. Essa é a palavra, desgraça, destituído de graça. Então, quando você fica sabendo de adolescentes que estão se jogando das pontes da nossa cidade, como aconteceu agora recentemente, 17 anos, da ponte do Sumaré, o que é isso? Escuridão. O vazio existencial, a insegurança, está presente na vida das pessoas, e nós precisamos levar graça onde impera, onde reina a desgraça. Onde não tem graça, você tem que levar graça. Agora a graça está em você, porque o Espírito Santo manifestou essa graça em você. E você é o instrumento dessa graça. E não se acende uma luz de graça para esconder essa luz, para colocar algo em cima dela, para ela ficar escondida. Não, de algum modo, de alguma forma, na sua comunidade, ou na sua própria vida diária, a graça precisa alcançar os desgraçados. A luz precisa brilhar. Há uma frase, eu não lembro o nome do missionário, que diz: tenho apenas uma vida para queimar. Ou, se tenho apenas uma vida para queimar, eu prefiro queimá-la em uma terra repleta de trevas do que numa terra inundada de luz. Eu vou repetir. Se eu tenho apenas uma vida para queimar, eu prefiro queimá-la em uma terra repleta de trevas do que numa terra inundada de luz. Por quê? Porque numa terra repleta de trevas vai fazer muito sentido eu queimar a minha vida, porque enquanto a minha vida queima e o brilho da graça se apresenta, e a minha vida queima porque eu já não considero ela minha, mas aquele que abriu mão da sua própria vida por amor de mim, esse vai receber sim vida, porque é aí que está a vida, aquele que abre mão e não julga com valor a sua própria vida. Mas se eu tenho apenas uma vida para queimar, eu prefiro queimá-la em uma terra repleta de trevas do que numa terra inundada de luz. Porque na terra repleta de trevas, a minha luz vai fazer a diferença. E Deus acendeu uma luz em nós, e que ela seja útil para as pessoas que estão na escuridão. E o verso 16 de Mateus 5, que nós estamos usando aqui como um texto paralelo, embora Mateus 5 não traga a parábola do semeador, ou as parábolas aqui, mas é o Sermão do Monte, mas a sabedoria do Senhor
é expressa tanto como afirmação em Mateus 5, como eu disse, como aqui em perguntas retóricas, mas em Mateus 5,16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fica mais claro ainda. Veja, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É as suas boas obras que serão a luz para os desgraçados, para os que estão na escuridão. Através das boas obras, através dos nossos frutos. Acabamos de ouvir a parábola do semeador. Acabamos de ouvir sobre uma terra que produz a 30, uma terra que produz a 60, uma terra que produz a 100. E essa terra, através dos frutos, através das boas obras, através dos atos e posturas, impactam as pessoas, manifesta a luz da graça, a luz do reino de Deus na vida das outras pessoas. Meus irmãos, a luz não foi acesa para ser escondida, mas para estar na posição correta, no velador, cumprindo o seu papel. Pois o que está revelado aqui em relação ao reino de Deus, em relação ao governo, em relação ao domínio, não é escuridão, não é trevas, mas é luz. Veja o versículo seguinte, o verso 22. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. Nada se faz escondido, senão para ser revelado. O cristão que esconde a sua luz nesse mundo de escuridão não vai poder esconder-se de Deus no dia do julgamento. O cristão que esconde a sua luz nesse mundo de escuridão não vai poder se esconder de Deus no dia do julgamento. Todas as obras dos homens serão manifestas naquele dia. Nada que está oculto existe para ficar escondido, senão para ser revelado. Verso 22. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 23. Se alguém entende essa realidade, que então entenda e brilhe aonde tem que brilhar. E pare de se esconder. E assuma a posição correta. Que é a posição do velador. Porque as pessoas estão tateando no escuro por aí. E eu passo a desenvolver aqui duas aplicações muito básicas, mas que se você não tivesse aqui, você não seria relembrado delas hoje, no dia do Senhor. Primeiro, Deus acendeu a luz aí. E eu vou fazer a pergunta. Eu fiz uma afirmação, mas eu prefiro fazer como pergunta. Deus acendeu a luz aí? Vou fazer a pergunta para ser respondida. Para ser respondida. Deus acendeu a luz aí? Ainda bem que alguns disseram que sim. Os que não disseram que sim, que Deus acenda ainda. Deus acendeu a luz aí? Então, que essa luz possa brilhar nesse mundo de escuridão causada pelo pecado. E nós precisamos estar na posição certa, no velador. Não podemos esconder a luz dos homens. Essa luminosidade deve ser expressa e com eficiência, clareando de fato. Por isso, luz e eficiência. E o próximo versículo vai trazer esse princípio da eficiência de uma maneira muito clara. Verso 24. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Com a medida que vocês medem, vocês serão medidos. Por isso que eu fiz aquela introdução, da analogia ligada à eficiência, porque a luz foi acesa em nós, e até onde vai o nosso brilho? Qual que é a medida do nosso brilho? Porque nós seremos medidos a partir da nossa medida. Da maneira como nós temos medido em relação à luz que foi acesa em você. Eu fiz a pergunta, tem luz aí? Se tem luz aí, esse brilho tem uma dimensão. Não pode ser um brilho recluso, mas um brilho expandido. Eu temo que muitas vezes nós estejamos nos posicionando sob o cesto e não no velador.
Verso 25. Pois ao que tem, se lhe dará. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É interessante que a palavra nos foi apresentada como uma semente na parábola do semeador, que é anterior a esta. E essa semente lançada ao solo produz frutos, no bom solo, na boa terra. Agora, a palavra não é mais uma semente. Agora, talvez pudéssemos considerar a palavra como uma tocha flamejante. Por quê? Porque é essa tocha flamejante que acende os nossos próprios corações. É a tocha flamejante que acende a luz da graça em nós. E é nessa palavra que nós podemos encontrar a fonte de combustão para inflamar os nossos corações. Como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24. Por isso o nosso coração ardia enquanto ele falava estas coisas. E o que ele falava? Marcos 24, se eu não me engano, 44, foi discorrendo sobre o que ele estava, ou sobre o que dele estava escrito na lei, nos salmos, nos profetas. Ou seja, Jesus mostrando através da Escritura as verdades sobre si mesmo, e isso causava no coração daqueles discípulos calor, chama. E aqui, então, se nós somos como candeias que precisam ser eficientes no sentido de iluminar, nós somos a luz do mundo, e através das nossas obras os homens devem glorificar a Deus. Pois que possamos encontrar na palavra, e nessa palavra, e na palavra que ouvimos a cada dia do Senhor, a fonte flamejante para a combustão da nossa própria vida. E se temos uma vida para queimar, que seja no mundo, numa terra repleta de trevas, como essa terra de escuridão, esse mundo tenebroso. E eu acho interessantíssimo um texto de 2 Pedro 1,19. 2 Pedro 1,19. E eu lerei com muita calma para que vocês possam acompanhar. 2 Pedro 1,19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. 2 Pedro 1,19. Que palavras! O que é isso que o Espírito Santo nos deu por meio do apóstolo Pedro? Que palavras! Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Essa palavra profética, que é como uma candeia que brilha no lugar escuro, um lugar tenebroso, até que o dia fique claro. Durante a noite, temos essa candeia brilhando no lugar escuro, até que o dia amanheça. E quando o dia amanhecer, a estrela da alva vai nascer no nosso coração, a estrela mais brilhante. Há sobre nós uma promessa muito especial. A promessa de que um dia não precisaremos de candeia, de lâmpada incandescente, fluorescente, de LED. Teremos luz plena em nós mesmos. O corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. A estrela da alva nascerá em nosso coração. Provérbios 4,18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A cada dia está brilhando mais. A obra do Espírito Santo na sua vida é cada vez mais forte. É como a luz do amanhecer, começa fraquinha no horizonte, mas vai brilhando mais e mais, até o meio-dia. Ao que tem, mais se dará. Aquele que recebeu a chama da vida, da graça, aquele que a
tocha, a candeia que brilha em lugar tenebroso, acendeu a palavra profética, que é essa tocha que acende os nossos corações, aqueles que têm a luz acesa, mais se dará, brilhará cada vez mais ao que não tem a luz da palavra no coração. Até a pouca luz da esperança da graça que hoje é oferecida se apagará para sempre em trevas eternas. Lá haverá choro e ranger de dentes. Querido povo do alto, que Deus tenha misericórdia de todos nós.